que Deus tem grandes coisas para falar na vida de cada um de vocês hoje. Assim como Ele falou na minha vida, assim como Ele me tratou em várias áreas da minha vida, eu creio que vocês também vão ouvir algo precioso do reino de Deus. Amém? Vamos a obras então? Amém. Bom, a gente não costuma dar muito tema às ministrações, mas hoje eu coloquei um tema para essa ministração de hoje. A obra, porque nós vamos trabalhar, né? Eu estou aqui para trabalhar para a obra. E o Roberto já chegou dizendo que a gente tem que trabalhar caracterizado. Eu falei assim, Deus me coloca em cada situação e ainda manda um abençoado para falar que é para fazer mesmo. Eu até trouxe, eu ia pendurar ali, mas eu chego abençoado e falo, tem que ser a caráter. Eu falei, amém, Senhor, eu vou obedecer. Boa Maria. Ô, Roberto. Você é um menino obediente, né? Glória a Deus. Eu falo. Querem ver mesmo o negócio funcionando, né? O tema de hoje é construindo, deixa eu ver aqui que coloquei. Construindo sobre a rocha. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que vocês colocassem de pé para eu ler a palavra, aquele que puder, aquele que não puder pode permanecer sentado. Neemias 6, Roberto, do 1 ao 8, 9, amém. Neemias 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Ele, porém, intentava fazer-me mal. E ele disse assim: estamos em obra. E enviei-lhe os mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo, mandaram dizer-me 4 vezes, e do mesmo modo eu respondi: estou fazendo uma grande obra, e de modo algum poderei descer. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro. E segundo se diz, queres fazer-te rei deles? E que constituíste profetas para proclamar a respeito de ti em Jerusalém. A rei em Judá, hein? Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Fofocas, mentiras e ameaças já existia desde essa época. E no verso 8, Neemias enviou-lhe a resposta: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo a inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, disse Neemias, fortalece as minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos curvar a cabeça, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu já agradeço desde já, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Que ela venha para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Que ela venha contra os nossos corações, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, Senhor. Para que sejamos edificados por intermédio dela, Senhor. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos pecados que
cometi diante de Ti, Senhor. E pela Sua misericórdia, Senhor, usa-me, Senhor, mais uma vez, para que vidas saiam daqui transformadas, restauradas, curadas e saradas no nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém? Batam palmas para o Senhor. Pode se assentar. Hoje nós vamos realizar uma obra, né? E uma obra a gente não consegue realizar sozinha, né? É muito difícil, fica muito complicado. Então eu vou contar com a ajuda de vocês. Mesmo sendo poucos, eu creio que vai ser o suficiente. Que está aqui aqueles que o Senhor mandou. Embora enquanto eu preparava essa ministração, Deus foi colocando na minha mente muitas pessoas. Mas às vezes a ação do inimigo impede que elas estejam aqui. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração de cada um deles de alguma maneira. Amém? Os cursos estão sendo gravados, é colocado no grupo. Aquele que tem interesse em ouvir a palavra de Deus, ele acessa e ouve. Muitas vezes, quando eu não posso estar aqui, eu procuro estar acessando. Ou às vezes eu estou com as crianças ali, eu não consigo ter a atenção voltada totalmente aqui para o altar do Senhor. Eu procuro estar vendo depois. Então está disponível para todo mundo que realmente quer ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. E para acompanhar essa ministração, nós vamos abrir no primeiro livro de Neemias. Que vocês permaneçam nele. A gente vai usar o livro de Neemias, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu acho que até o quinto. Mais ou menos isso, em sequência. E Neemias tem várias lições para nos ensinar esta noite. Então esteja atento ao que foi ministrado aqui no altar. Amém? Vou falar de Neemias. Neemias era um judeu que ele vivia no palácio e servia ao rei Artaxerxes da Pérsia. E certo dia Neemias recebeu a notícia que o povo judeu estava vivendo em meio à aflição. Isso está no verso 3. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou dar uma resumida na história, porque é um pouquinho grande. Eles estavam sendo desprezados, humilhados, desonrados e escravizados. E a cidade de Jerusalém encontrava-se totalmente assolada com as suas muralhas derrubadas. O Daniel colocou um louvor aqui. O nosso Deus é o Deus que derruba muralhas. Mas Ele é aquele também que ergue muralhas. Amém. Essa obra não está embargada não. Vou tirar esse negócio daqui. E as portas, além da cidade estar toda assolada, as portas haviam sido consumidas pelo fogo. E no verso 4 diz que, quando Neemias ouviu tal notícia, na parte A, diz que ele se entristeceu. Ele sentou-se e chorou. E lamentou por alguns dias. E na parte B, nós vemos que Neemias passou a jejuar e orar perante o Deus do céu. Às vezes a gente recebe alguma notícia que traz tristeza ao nosso coração. Se lamentar é algo normal, no primeiro momento. O que a gente não pode é viver de lamentações. Às vezes eu encontro pessoas que vivem lamentando a vida toda pela mesma situação, pelo mesmo problema e não tomam uma atitude. Isso não agrada a Deus. Temos que ter uma atitude. Neemias passou a jejuar e a orar diante de algumas situações. E também podemos fazer o mesmo, jejuar e orar. Eu preciso de ajudantes aqui nessa obra. Aqui tem engenheiros, aqui tem ajudantes de obra. Eu queria que você pegasse o primeiro bloco ali que está com o número 1, Valdeara, por favor. O 1 e eu acho que o 2 também. Vai na frente. Esse primeiro de cima aí. Isso. Olha aqui. Nós vamos construir uma muralha hoje, edificada sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. A oração também. Neemias passou a jejuar e a orar. Pode sentar, Valdeara. Obrigada, viu?
Depois passa lá com o Roberto que ele vai pagar seu cachê. Pega o sonho. Acho que eu estou melhor que ele. E na oração de Neemias nós vemos no verso 5, que logo de início, vamos lá? Ele exaltava de sobremaneira o Criador. E na oração ele dizia assim: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, e que usas de misericórdia. Ele reconhecia o Deus Criador como um grande Deus Altíssimo, poderoso e único. E que é um Deus que nós temos que ter temor. Mariana, pega um outro bloco. Me ajuda a construir essa muralha. Pode colocar aí ao lado. Deus que nós temos que ter temor. E ele não tinha dúvida. E abria a boca para declarar isso. Ele exaltava o nome do Senhor. E é assim que devemos iniciar nossas orações, exaltando o nome do Senhor em qualquer situação. O Deus que sacrificou seu Filho por mim e por você é digno de toda exaltação. Glória a Deus. Amém? Pega um bloquinho aqui, minha amada. Vamos exaltar o nome do Senhor. Esse daí, ó. Aleluia. Um Deus que sempre usa de misericórdia para com os seus escolhidos. Assim como ele foi misericordioso com seus antepassados no tempo de Moisés, livrando-os da escravidão e guardando-os de dia e de noite no meio do deserto, assim também seria ele com aquele povo, no qual Neemias estava clamando naquele momento. E conosco ele é também assim todos os dias da nossa vida. Misericordioso. Amém? E é nesse Deus que Neemias depositava toda a sua confiança, a sua fé e a sua esperança. Ele tem 3 bloquinhos. Esse candidato aqui. Pode vir, dona. Vou te pôr ali pro lado agora. Pode pôr em cima também, dona Laura. Isso. E a esperança? Pode pôr. É nesse Deus que Neemias depositava toda a sua confiança. E a palavra diz assim em Jeremias 17:7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Como anda a sua confiança? Tem um pouquinho de esperança aí em vocês ainda? Amém. Amém. Se não tiver, ela vai aumentar. Amém. Mesmo que seja pequena, vai aumentar. No nome de Jesus, amém? Neemias tinha plena convicção de que Deus era o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E Deus não muda. Ele nunca mudou e não deixaria o seu povo ser consumido. E isso está afirmado na palavra. E a palavra não mente. A palavra ela é verdadeira. Malaquias 3,6 diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não são consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós é que desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vocês perguntam, mas em que havemos de tornar? Eu estou aqui na igreja todos os dias, todos os cultos, eu dou o dízimo, eu oro, eu louvo, mas Deus não está falando só disso. Volte-se para Jesus, não por suas necessidades,
e sim por quem Ele é e por tudo que Ele já fez. Nós temos que ser gratos a Ele. Pois pela sua graça hoje podemos ter a vida eterna. E que o seu coração esteja voltado totalmente para Ele, colocando em prática tudo o que Ele tem te ensinado. Viva a palavra de Deus, que seja Ele a prioridade na sua vida. Procure conhecer mais dEle, se aproxime mais dEle. E eu te garanto que você vai se apaixonar perdidamente por Ele. Um dia eu estava vindo, fui buscar minha neta, aqui na região mesmo, e tinha uma igreja lá, com umas mulheres com uma placa na calçada, e ela estava com a placa escrita assim, Jesus. Rapaz, eu abri a janela, parecia uma doida. Ele é lindo! A mulher falou assim, ele é lindo! Então você se apaixona por ele. Se você vê o nome dele em qualquer lugar, você não... O sorriso já te faz estremecer por dentro, você abre um sorriso. Isso é um verdadeiro amor. Então, mas eu adquiri isso aprendendo a conhecer mais dele, buscando mais dele. Porque se você não buscar mais dele, se você não procurar uma intimidade com ele, você não tem como se apaixonar por ele. Não faça isso, gente. Procure mais conhecer mais o nosso Jesus, o nosso Salvador. Quando você fizer isso, Ele se voltará para você, para que se cumpram os planos que Ele tem para você, que são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. É isso que Ele tem para cada um de vocês. Amém? Voltando para o livro de Jeremias, no verso 6, podemos observar que Jeremias, ele era um intercessor. Ele intercedeu à distância pelo povo que estava sofrendo. E durante o seu clamor, ele se diminuía diante de um Deus tão poderoso. Ele se sentia pequeno. E assim somos pequenos. Deus é muito grande. Ele é imensurável, o tamanho do poder, o tamanho da glória dele é imensurável, ninguém consegue medir. Neemias, ele tinha humildade quando ele passou a se diminuir diante do Senhor. Humildade, nós precisamos ter humildade. Onde está o bloco da humildade? Isso aí não embaixo. Não, esse aí é humildade. Deixa eu ver se esse muro está ficando bom. Está ficando bom, gente. E está alicerçado na rocha. Glória a Deus. É isso mesmo. Aqui tem uma brecha. A gente não pode deixar as brechas. Não pode deixar brechas. As cidades, antigamente, elas eram construídas e em volta dela existiam grandes muralhas. E essas muralhas protegiam as pessoas que moravam ali dentro dela. Impedia que os inimigos entrassem. Né? Tinha muralhas, tinham torres, tinham portas, tinham vigias. E impedia que entrassem os inimigos para atacar aquele povo. E é isso que nós estamos construindo. Eu acho que assim, humildade, exaltar o Senhor, temor ao Senhor, jejum, oração, confiança, esperança, fé. Tudo isso vai impedir que o inimigo entre nas nossas vidas. Amém? Tem muito mais aí, gente. Vamos ver que Deus tem mais. Neemias se humilhava. Ele se sentia pequeno diante do Senhor. E demonstrava um arrependimento verdadeiro. Arrependimento. Arrependimento. Isso aqui agrada muito o Senhor, hein? Tanta brechinha aqui. Quero meu capiroto passando buraco nenhum. Minha vizinha tem um muro lá, né, Edson? Tá dormindo, meu amigo? Minha vizinha tem um muro lá que tá cheio de buraco. Já viu um lugar para entrar e sair rato é pelos buracos da Dona Esmeralda. Só Jesus na causa. Todo muro tem que ter uma manutenção, gente. Toda obra, ela nunca acaba, ela nunca para. Você levanta aqui as paredes, se você não fazer uma manutenção nela, ela vai se deteriorando. Vai abrindo brechas.
pelos buracos da parede. Amém? Ele demonstrava um verdadeiro arrependimento e pedia perdão pelos seus pecados e também pelos pecados que seu povo também pudesse ter cometido. Ele precisava da misericórdia de Deus diante daquela situação que estava acontecendo com aquele povo dele. E ele sabia que Deus é misericordioso para aqueles que reconhecem os seus pecados e que se arrependem verdadeiramente por terem se afastado dele. E se não confessasse e pedisse perdão, o Senhor não o ouviria. Edson, pega um pouquinho aí para mim, por favor. Confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados e pedir perdão por a gente ter se afastado do Senhor. Pedir perdão, isso agrada ao Senhor. Aleluia. Amados, pedir perdão e liberar perdão também. Os dois estão andando juntos. Pedir perdão e liberar perdão. Isso vai impedir que o inimigo entre na nossa vida. Se você não libera perdão, o inimigo entra e faz a festa na sua vida. Te tira a paz, te tira o sossego, te impede de viver o melhor de Deus. Não, se alguém fez algo para você, libera perdão, deixa seguir a vida em frente. Neemias nos ensina que devemos nos humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados, se arrepender verdadeiramente de coração e pedir perdão para que Ele nos ouça. Devemos reconhecer que estávamos fazendo errado, seguindo o caminho errado, desagradando e desobedecendo o que a palavra diz. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então Ele inclinará os seus ouvidos e estenderá a sua mão poderosa para te socorrer. Tem um louvor que fala assim: se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia, né? Em 2 Crônicas, o Senhor diz assim: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, busque intensamente a face do Senhor, de todo o seu coração. Amém. Ele não terminou, não. E se desviar dos seus maus caminhos, aquele caminho que você seguia não vai te levar em lugar algum, mas este caminho aqui vai te levar muito longe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho. Se você está andando por caminhos errados, busque os caminhos que Deus tem oferecido para você. Esse caminho vai te levar para a salvação. Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai te levar para junto do Pai, para você viver o melhor. Está tudo lá preparado, só está esperando a gente. A escolha é sua, não é de mais ninguém. Está aí, ó. À vontade, está disponível, mas você tem que querer. Amém? Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui somos pessoas curadas e saradas no nome de Jesus. Amém? Deus é bom, não é, gente? E a misericórdia dele dura para sempre. Amados, se vocês estiverem sem forças para orar, procure os intercessores. Neemias era um intercessor.
Então procure os intercessores. Aquele que tem prazer de cumprir a missão de interceder pelo povo diante de Deus. Pois tudo o que eles fazem é baseado na obediência na palavra de Deus. Obediência. Obediência. Aqui não vai passar nem formiga, rapaz. Obediência. Tapa a brecha. Obediência. Agrada ao Senhor ou não? Amém. Qual é o pai e a mãe que fala para o filho e ele obedece, e ele, o pai e a mãe não ficam felizes? Vamos ser obedientes, né? Em relação aos intercessores, o Senhor orienta eles, exorta, pois, está em 1 Timóteo 2, do 1 ao 5. Exorta, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões, e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Amém? A Valdeara, quando ela ora aqui, ela tem uma lista de gente que às vezes não tem orado da mesma forma. Rapaz, eu me perco na lista dela. Ela bota a gente nessa lista. A lista é cumprida. Ela ora para doentes, para os familiares, por pessoas em situação de rua, por crianças. É por tanta gente, rapaz, que eu não acompanho não. Isso aí está tudo no coração dela. Ela é uma escolhida do Senhor. Ela é uma intercessora. Amém? Ela tem cumprido bem o papel dela. E no final de cada petição ela declara assim: em nome de Jesus. Nós devemos seguir esse exemplo. Devemos clamar por aqueles que necessitam, que estão em situação de vulnerabilidade, sofrendo, deprimidos, oprimidos, humilhados por ação do inimigo, que não tem nem onde morar. E muitas vezes as pessoas que não têm nem onde morar são discriminadas e desprezadas por muitos. Devemos orar também pelos nossos governantes. Não adianta nada a gente ficar metendo pau neles, que isso não vai ajudar em nada. Vamos interceder, vamos orar, que Deus toque no coração deles, que eles façam o melhor, para que a gente viva uma situação melhor nesse país. Amém? Amém. E Neemias não só orava, mas também jejuava. E ele jejuou por meses. Ele sacrificou o seu corpo, anulou as suas vontades, fortaleceu o seu espírito para que pudesse estar mais próximo de Deus e ter uma direção certa diante daquela situação. E eis que o Senhor colocou no coração de Neemias uma grande obra: restaurar as muralhas de Jerusalém. Deus sabe bem quem Ele escolhe para realizar as suas obras. E desta vez Ele escolheu um copeiro. O cara não era engenheiro, não era mestre de obra, não era ajudante de pedreiro, mas era um copeiro. Às vezes Ele escolhe um protético, um motorista de Uber que não está aqui. Ele escolhe um vendedor ambulante. Valdeara já foi uma vendedora ambulante. E o Senhor escolheu ela e mudou a vida dela. A do Toninho, olha só a do Toninho, gente. Deus honrou vocês. Às vezes Ele escolhe um presidiário. Às vezes Ele escolhe a moça da casa lotérica para fazer a obra dele. Às vezes Ele escolhe o jovem que nunca saiu do quarto, mas agora já está na presença do Senhor, né, Aline? Amém. Às vezes Ele escolhe o moço da bateria. Cadê o moço da bateria? Sumiu. Para fazer a obra. Aí Ele pega e capacita em tudo, cada um deles, para realizar a obra. Quando Deus te der
der uma missão, confie, Aline. Realize, Aline. Não se preocupe, pois quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Você só tem que estar disponível para fazer a obra do Senhor. Disponibilidade. Você precisa estar disponível para realizar a obra. Disponível para ouvir a voz de Deus. Disponível para obedecer a voz de Deus. Esteja apenas disponível. E Ele vai realizar o sobrenatural. Eu já ouvi muitas vezes aqui o pastor Deus sair assim, o pastor fala assim, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não sei quem mais fala isso. A Maria também fala, deixa Deus te usar. Eu já ouvi tantas vezes isso aqui dentro dessa igreja, que eu tenho me disponibilizado para Deus. Eu ainda assim, quando Deus me deu essa ministração, foi há muito tempo atrás. A Ronete já tinha colocado no começo do mês. Falei, glória a Deus, tem 30 dias. Eu fui deixando. Falei assim, eu não vou começar agora, porque eu não sei o que Deus quer. Eu posso falar uma coisa hoje, no final do mês ele já quer falar outra coisa. Então eu vou esperar chegar mais perto. Aí quando foi chegando mais perto, eu já falei, e agora fala Deus, fala. E Deus não falava. Aí ele começou a falar. Eu falei, ai Senhor, tem misericórdia. Ainda bem que o Senhor abriu a boca e falou comigo, porque eu não sei nem por onde ia seguir, por onde ia passar essa situação. Deixa Deus te usar. É Ele que vai te capacitar em todas as coisas. Principalmente se for para algo relacionado ao reino de Deus. Em 1 Coríntios 1, 26. 1 Coríntios 1, 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Glória a Deus. Todos nós fomos escolhidos, todos nós temos um chamado. Basta que você confie, quem faz é o Espírito Santo, não é você, não é a sua sabedoria, não é aquilo que você estudou, e sim o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, amém? Você entra com a disposição e a mão de obra, e o sobrenatural quem vai fazer é Deus, amém? É Ele que vai fazer acontecer. Vamos pular para o segundo livro de Neemias. No verso 2. Para vocês acompanharem. Enquanto Neemias estava servindo o rei Artaxerxes, o rei percebeu uma tristeza no semblante do copeiro. E o rei o questionou. E naquele momento Neemias temeu. Porque diante do rei não podia se apresentar de qualquer maneira. Cada um com seus problemas. Você estava lá para servir. Mas Neemias havia orado. Neemias havia jejuado por meses. Não foi um dia de jejum, não. Foram meses de jejum. E o Senhor estava com Neemias naquele momento. O Senhor já tinha tudo preparado. Ele já tinha preparado o coração daquele rei. Jejum e oração, antes de se enfrentar uma grande situação, vai te fortalecer, vai aumentar a sua fé e vai te aproximar mais de Deus. E mais ainda, vai abrir portas e meios para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Então Neemias explicou a razão pela qual se encontrava entristecido. Está no verso 3. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumida as portas a fogo. E antes mesmo que Neemias pedisse algo, no verso 4, o rei já perguntou para Neemias assim: o que me pedes agora? O que queres que eu te faça? Deus já havia preparado tudo. E Neemias, servo do rei, humildemente, ele pediu ao rei que o enviasse para Jerusalém,
seus irmãos. E pediu também cartas para que ele pudesse passar de cidade em cidade e material para realizar aquela obra. E tudo que pediu lhe foi concedido, graças à mão benéfica do Senhor. Mas o Deus que servimos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, porque Ele é poderoso. Está escrito em Efésios 3:20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você tem pedido para Ele. Você crê nessa palavra? Para que tudo aconteça conforme a vontade dEle, e o nome dEle seja glorificado em todas as gerações, para todos sempre. E o rei enviou junto com Neemias, olha só, sem mesmo Neemias pedir, enviou junto com Neemias oficiais do exército, uma comitiva de homens, cavaleiros, para ajudá-lo naquela grande obra. Eu não sei qual o projeto que Deus colocou no seu coração, ou que você tem pedido para Ele, mas Ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu para Ele. Ele está preparando uma comitiva de anjos. Ele está te guardando. E o grande dia daquilo que você pediu já está preparado. Você precisa crer pela fé que tudo já aconteceu. O crer sumiu o bloco. Esse aqui não. Esse aqui é o final da obra. Amém. Você precisa crer. Tem uma comitiva de anjos te guardando para te ajudar. Será um novo tempo na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É um novo tempo. Deus está preparando tudo para você. Está preparando o melhor. Receba essa palavra no nome de Jesus. Tudo vai acontecer conforme Ele planejou. E o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Você vai me dar testemunho aqui nesse altar do que Deus fez pela sua vida. Está tudo preparado. Creia, receba no nome de Jesus. Amém? E para continuar, no segundo livro de Neemias mesmo, no verso 11 e 12, diz que estando Neemias em Jerusalém, foi junto com alguns homens avaliar a situação dos muros. E Neemias não havia falado nada sobre o que Deus havia colocado em seu coração. Pastor Edmundo pregou aqui esses dias, falou a respeito de José. Nem tudo que Deus coloca diante de ti, no seu coração, o que Ele te revela, nem tudo você deve falar para as pessoas. Porque o inimigo vai passar a agir naquele momento que você abrir a sua boca. Então guarde seu coração e creia que Deus vai cumprir. E após avaliar as muralhas, no verso 17, aí ele falou a todos: venham e edifiquem os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais debaixo dessa degradação, dessa vergonha, dessa humilhação, daqueles quais somos chamados filhos de Deus. Que não sejamos mais um opróbrio, quer dizer assim, que não sejamos mais humilhados, envergonhados. E não era só os muros que precisavam de restauração. Seriam também restaurar a integridade, a moral, a fé daquelas pessoas. Precisava ser restaurada a vida espiritual deles. Eles estavam se submetendo a serem escravos. Um povo que era escolhido de Deus, que já tinha sido liberto daquela situação de escravidão, retornou à escravidão novamente. E no verso 18, foi declarado por Neemias que o Senhor estava a favor daquela obra. E os homens se sentiram em
encorajados e encontraram forças para realizar aquela obra. Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor nos fortalece para realizar as obras. Ele nos encoraja. Mas quando se tem algo para construir ou realizar, seja no ministério, na sua vida pessoal ou profissional, sempre vai ter aquele que vai querer te desanimar. Que vai querer dizer assim, isso não vai dar certo. É sempre assim, e é por isso que você deve guardar em seu coração. Mas quando for iniciar a obra que Deus colocou na sua vida, vai ter aquele que vai vir diante de ti e vai dizer assim, não vai dar certo. Você não vai conseguir. E vamos dizer assim, só quero ver se vai fazer mesmo. E depois de feito, ainda vão botar defeito, viu? Eles vão meter o pau. Nossa, podia ter feito assim, olha, desgraçado. Povo enjoado. Ignora. Deixa essa pessoa para lá. Faça o seu melhor, porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para homens. Faça o seu melhor para Deus e ora pela vida daquela pessoa. Amém? Deixa ela lá no cantinho. Confie no Senhor. Mantenha o foco. Olhe pela vida daquela pessoa e siga em frente toda a vida. Sabe aquele cara? Sabe aquele endereço? Moço, segue lá na rua. Segue em frente toda a vida. Mantenha o foco. Mantenha a determinação. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Não perca o foco. Deixa eu ver se... Eu acho que ainda dá para o inimigo pular o muro. Não tem brecha, mas ele pode pular. Vou botar mais um muro aí. Amém? E Neemias estava determinado. Ele tinha determinação. A missão parecia gigantesca. Eu estava pesquisando. A muralha ela tinha cerca de 4 quilômetros, Roberto. Era daqui, eu não sei se vocês conhecem o zoonose, lá do outro lado. É Dutra? É mais ou menos nessa distância. 4 quilômetros de muro. 12 metros de altura. Tinham 34 torres. E 12 portas. Tudo isso para ser restaurado. Tudo parecia ser muito grande. Mas o poder e a grandeza do nosso Senhor é muito maior que qualquer muralha, que qualquer situação. O poder dele é imensurável. E no livro número 3, vamos passar para o livro número 3 de Neemias, mostra que os trabalhos foram distribuídos. A obra não acontece sozinha ou pela mão de um só. Precisamos de trabalhadores, precisamos de ajudantes empenhados a realizar a obra, para que ela aconteça. E o empenho e o poder de Deus fazia aquela obra avançar cada vez mais. Passando para o livro número 4 de Neemias. No verso 1, 2 e 3, de uma forma resumida, podemos ver a fúria dos inimigos. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e se escarneceu dos judeus. Tobias e Sambalate sentiram muita raiva ao ver os judeus realizando aquela obra. O nosso inimigo tem tanta raiva, pastor, do Senhor, tanta raiva, e a raiva dele fica maior ainda quando ele sabe que ele não pode te tocar. Glória a Deus. Sambalate e Tobias zombavam de todos aqueles que estavam realizando a obra. Eles falavam assim, judeus fracos. Eles pensam que são capazes. Tobias disse assim, mesmo que levante uma palha. Eles subestimavam o poder de Deus. E no verso 4 de Neemias, ele pôde sentir o desprezo pelo qual o povo passava. E Neemias orou mais ainda. E a obra continuou a todo vapor.
ela não parou. E quanto mais a obra avançava, mais a fúria inimiga se manifestava. Planejaram ataques. E o povo reagia às perseguições, orando, vigiando e trabalhando. Vigiar, orar e continuar a obra. Amém. A obra não podia parar. E através das orações e diante do poder de Deus, o inimigo se dissipava. E no verso 11, nós vemos que planejaram matar os judeus para parar a obra. Mas Neemias foi avisado com antecedência. E no verso 14, Neemias disse ao povo: não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossas casas. Ele incentivou o povo a lutar pelaquela obra, para poder resgatar a dignidade deles. Eles não poderiam continuar vivendo naquela degradação, naquela humilhação. Então lute pela sua família. Você às vezes não tem força para lutar por si mesmo, mas você luta pelos seus filhos, para tirar eles daquela situação de humilhação. Você pode até ser escravo, mas você não quer que seus filhos sejam escravizados. Então lute pelos seus filhos, em oração, em jejum. Não esmoreça a sua fé. Todos eles foram preparados para se defender caso fosse preciso. Porém o Senhor Deus era com eles. E mais uma vez o exército inimigo se dissipou. Está no verso 15. E continuaram vigilantes o tempo todo, caso o inimigo viesse atacar. Eles estavam preparados. Coloca lá no verso 17, Roberto. Eles estavam preparados. E na parte B diz assim: cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Glória a Deus. E a obra de Deus, ela é realizada desta maneira: mão na obra e a espada na mão, orando, vigiando, jejuando em todo o tempo. Aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus tem que estar disposto a jejuar e orar. Você precisa se fortalecer contra os ataques, porque tudo que o inimigo quer é destruir você, para que não continue essa obra. Então se revista de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10. Revista-se de toda a armadura de Deus, para você resistir aos ataques do inimigo. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E como foi lido no início da ministração, nada que diziam fez Neemias parar naquela obra. Venha, não, eu não posso descer. Estou realizando uma grande obra. Quando eu estava preparando essa ministração, preparando esses tijolos, já era 5 horas da tarde, o Edson veio e falou assim: fulano está te chamando. Eu falei: meu, o que ele quer agora? Eu falei: não posso. Eu estou realizando, aqui meu pensamento, estou realizando uma grande obra. Eu não posso parar. E eu continuei fazendo a obra, e a pessoa veio, eu falei: misericórdia, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Faz da minha conta. Eu falei: tá bom, eu vou aqui correr lá, voltei, eu vou voltar, porque estou realizando uma grande obra, eu não posso parar. Eu não posso perder tempo. Fiz o que tinha que fazer e voltei. Deu tempo, glória a Deus. Nada que diziam poderia parar aquela obra. Foram ameaças, armadilhas, mentiras, invenções, zombaria, palavras negativas, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra e não se efetuará. Nada disso fez Neemias perder o foco. E no verso 15, olha o que Deus fez. Acabou-se, pois, o muro,
Trânsito Bom Sucesso, Deus não está em negócio, não. 4 quilômetros de obra, terminou em 52 dias. Desde o dia que eu mudei para cá, aquela obra do Trânsito Bom Sucesso está em obra, não termina. Deus não está no negócio, gente. Que o Deus deles ali é Mamon. Misericórdia, então a obra vai acabar desse jeito? 4 quilômetros de muro, um verdadeiro milagre e a prova de que Deus é poderoso. E Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou que pedimos. No coração de Neemias não estava somente inclinado a erguer toda aquela estrutura física. O maior desejo que estava em seu coração era que o povo fosse edificado espiritualmente e se voltasse para Deus. Reconstruir um relacionamento com Deus. Ajudar os judeus a assumir o controle de suas vidas, suas terras e o seu destino como povo de Deus. Esse mesmo Deus tem nos chamado para reconstruirmos um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Amém, aleluia. Através de Jesus. Fortalecido na palavra e alicerçados em Cristo. Toda casa que é construída, toda obra que é construída em cima da areia, quando o vento vem, ela desaba. Mas toda casa que é construída, alicerçada em Cristo Jesus, pode vir vento, tempestade, pode vir o inimigo, pode vir trator, ela não vai ser derrubada. Aleluia, glória a Deus. Estamos Glória a Deus, aleluia. na rocha, Amém, Senhor. fortalecidos na palavra, alicerçados em Cristo, se tornando uma grande muralha de proteção, onde o inimigo não pode entrar nas nossas vidas. Mesmo que essa muralha já tenha sido edificada, às vezes é necessário realizar uma manutenção nessa muralha, fechando algumas brechas que ficaram abertas ou se abriram no decorrer do tempo. Antes que o inimigo invada e se instala, provocando ruínas total na sua vida, provocando ruínas no seu casamento, na sua vida ministerial, nas suas finanças, na sua saúde física, mental e por fim no seu relacionamento e comunhão com Deus, que é o mais importante para a nossa vida. Vamos fechar as brechas. Quanta bagunça aqui da obra, você desculpa aí, mas é que nós estamos em obra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa obra, ela acontece constantemente, porque ela é muito necessária para a nossa sobrevivência. E ela não vai parar, porque Deus está nesse negócio. E para finalizar, já estou chegando no final, está certinho a hora ainda. E para finalizar, e para aqueles que se levantaram para dizer, lá no verso 16, Roberta, não é isso não, então deixa para lá, não é por aí não. Para aqueles que se levantaram para dizer que a obra não iria dar certo, no verso 16 diz assim, que temeram e ficaram abatidos do seu próprio conceito, pois perceberam que aquela obra foi realizada com o auxílio do nosso Deus, para que o nome dele fosse glorificado para todos sempre. Amém. Nós vimos a glória de Deus naquela obra. Estamos aqui para glorificar o nome dele, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, e por tudo que ele ainda vai fazer. E esta obra aqui, ela aconteceu e ela acontece porque ele viu graça nesse lugar. Ele desejou esse lugar. Ele planejou esse lugar. E dele nós recebemos todo o auxílio. Eu sei que você contribuiu muito para essa obra. Mas se não fosse Deus na sua vida, te suprindo em tudo que você precisa, você não poderia estar aqui contribuindo para essa obra. Então toda a provisão veio do Senhor. Que você possa aplaudir esse Deus poderoso e maravilhoso por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda vai fazer.
parte final, se vocês continuarem lendo essa história de Neemias, ela tem muita coisa ainda para falar. Ela é muito linda. Eu não terminei de ler o livro todo. Eu dei umas beliscadinhas aqui, ali, acolá, mas é muito gostoso, ainda vou terminar de ler toda a história. No capítulo 7, só vou citar essa parte, no capítulo 7 de Neemias, consta que muitos que estavam cativos, esparramados pelo mundo afora, retornavam para a cidade de Jerusalém. Porém, as casas dentro da cidade, elas ainda não tinham sido edificadas. E muitos contribuíram para que a obra continuasse. Essa é a parte que o Roberto vai gostar. Roberto, lá no Neemias 7:71. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria. Tem coisa boa chegando aí, Roberto. Recebe no nome de Jesus. Deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. E no 72, e que o resto do povo deu, foram 20.000 dáricos de ouro, mais 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Tem coisa boa chegando. Aleluia. A obra precisa continuar, gente. Nós precisamos nos esforçar. Homens, mulheres, crianças. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando da gente se disponibilizar e vir fazer a obra. Colocar a mão na massa, mãos na obra, unidos num só propósito, para que a igreja cresça. Em unidade, que Deus libera a bênção. Vamos estar unidos nessa obra, para que ela aconteça, para que ela cresça. E que muitos que estão aí escravizados pelo mundo, entrem aqui e conheçam o nosso Deus, o Deus que liberta, que cura, que sara, que restaura. Precisamos colocar a mão na obra. Amém. Eu vi uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, mas quando vocês passarem na minha rua, vocês vão ver. Estava tendo uma grande obra. Eles construíram um muro enorme em volta do estacionamento. E lá não tinha nenhuma empresa contratada não, gente. Eram os próprios membros. E no meio deles eram médicos, engenheiros, ajudantes de pedreiro, auxiliar de escritório. Muitos homens envolvidos na obra. Eles não pagam para as pessoas realizarem a obra, eles compram material. Mas até nisso Deus pode prover. Assim como foi provido material para o Neemias. Eu creio nesse Deus. E todos juntos edificavam aquela obra e ela foi feita rapidamente. Assim como foi feito os muros de Jerusalém, aquela muralha que eles fizeram ali no estacionamento foi muito rápido. O auxiliar de escritório, ele podia não saber assentar um bloco, mas ele podia pegar o bloco e levar para o cara que sabia assentar. Nós vamos ter aí domingo a obra a ser realizada, vai escorar a laje. Você pode até não saber escorar a laje, mas você pode pegar um eucalipto e levar até a pessoa que sabe escorar. Isso vai ajudar muito. A gente tem que estar disponível para a obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Disponível. E a gente precisa crer que essa obra vai acontecer e que ela é plano de Deus. Vamos crer. Amém? Vamos botar a mão na obra. Queria que o Roberto já preparasse o louvor. Daniel, deixa eu finalizar aí para você. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por Ele ter me entregado tudo isso. E eu me dediquei ao máximo. Eu tenho muito prazer de fazer a obra do Senhor. Eu não faço por obrigação, não, gente. Eu faço por prazer. Eu quero entregar o meu melhor. Porque Deus me deu o melhor dele. Ele me deu o filho dele para me salvar. Hoje eu
Tenha certeza da minha salvação. Por causa do Filho de Deus. Ele deu o melhor dele, então eu tenho que dar o meu melhor para ele. Faça o seu melhor, é para Deus, não é para o homem. Deus está realizando uma grande obra na minha vida e na vida de vocês também. E eu deixo uma última mensagem que vocês, a Mariana já contou logo no começo, rapaz. É você e o Espírito Santo. Filipenses 1:6. Eu não vou abrir aqui. Vai ficar na intimidade de vocês. É vocês e Deus. Abra o versículo, busque entendimento e ouça o que o Senhor está falando. Dri, eu posso falar algo rapidinho? Pode, amor. Eu não sei se você percebeu na hora que você fez. Acho que é isso que Deus espera de nós, disponibilidade. Exatamente, Ele capacita. Você pode até pensar que você não é capaz, mas você é. Segundo a vontade de Deus, Ele vai te capacitar. Você vai buscar intimidade. Deus vai falar com você, Ele vai te direcionar, Ele vai te falar, Ele vai te ensinar. E quando você chegar aqui, você vai realizar a obra dEle. Em nome de Jesus. Aqueles que puderem se colocar de pé, o Roberto vai estar colocando louvor. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Gente, estou muito feliz. Amém. Porque o Senhor nos escolheu para realizar a obra dEle. Muitas vezes eu chego aqui para esse culto, eu encontro o pastor, logo depois que ele abre a porta, ele fica ali na escada. Ele fica olhando com um olhar distante. Eu sei que ele está conversando com o Senhor. Que ele faz alguns questionamentos ao Deus Todo-Poderoso. Mas a resposta está aqui. Filipenses 1:6. A resposta está aqui. E a resposta está aí no seu coração. Amém. Obrigada. Amém? A obra é árdua, não é fácil. A irmã, para trazer essa ministração aqui dentro de, não foi nem uma hora, mas ela passou dias e noites aí acordada para preparar essa palavra. E às vezes a gente não quer fazer isso. Nós não queremos pagar o preço. Neemias, quando viu seus compatriotas lá falando da cidade destruída, ele não ficou parado. Ele chorou. E muitas vezes nós choramos por alguma causa que está acontecendo com nossos irmãos, mas não reagimos. Só que ele não ficou parado. E uma das primeiras coisas que ele foi falado aqui, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele orou 40 dias para ir falar com o rei, porque ele não era um copeiro, ele era um escravo. Mas na hora que ele orou e ele vai falar com o rei começa a seguir os pedidos que ele pediu a Deus. Eu quero te dizer que Deus pode usar o teu inimigo, porque o rei ali era inimigo, porque ele estava como escravo, era obrigado a estar servindo ao rei. Deus pode fazer com que teu inimigo venha te servir. Amém. E de escravo, servo, servidor, ele passou a ser servido pelo próprio rei. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus quando nós colocamos. Muitas vezes eu e você é no meio do processo que nós lembramos de Deus. Começamos os nossos projetos e esquecemos que antes de tudo nós temos que pedir a Deus. Foi 44 meses que ele orou para restaurar esse muro em 52 dias. Uma das coisas é pedir a Deus, mas colocar as mãos na obra. Ele não parou. Ele pediu a Deus, mas colocou as mãos na obra. Pediu a Deus, mas começou a fazer sua missão. Tem hora lá no capítulo 4 que você vai ver que com a mão ele trabalha, que ela falou aqui, mostrou até a Bíblia, e com a outra ele vigia. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor sem vigiar. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor sem vigiar. E sem vigiar o inimigo vai pegar, achar brecha para te atacar. Mas uma das coisas importantes que eu fui anotando ali enquanto ali administrando é que o inimigo de Neemias não estava lá fora onde ele era escravo. Os inimigos de Neemias não estavam no processo que ele andou de lá até Jerusalém. Os inimigos estavam dentro de Jerusalém.
Os que se levantaram contra ele, dizendo que tem uma parte que vai dizer que até as raposas poderiam derrubar aquele muro. Mas Neemias não temeu, Neemias não cedeu aos ataques do inimigo. E talvez eu e você já tenha cedido os ataques, talvez eu e você estamos cedendo, estamos querendo desistir dos projetos que Deus nos deu. Obra é estar ouvindo a Deus. E para resumir isso que eu estava falando, os teus inimigos estão dentro da igreja. Os nossos maiores inimigos estão dentro da igreja. Precisamos tomar cuidado. Quando eu digo igreja, não falo esse termo não, é a igreja de Deus. Hoje a igreja de Deus vive em conflito. Um conflito de placa. A minha placa é melhor do que a outra. A minha placa é que salva. Não, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Siga em frente. Não olhe para trás. Porque quando você olha para trás, obrigatoriamente é obrigado você parar. E quando nós paramos e olhamos para trás, nós deixamos de ter visão do que vem pela frente. Outro dia eu citei aqui a mulher de Ló. Ela sai de uma cidade e Deus dá uma ordem através dos anjos que ela não poderia olhar para trás. Mas ela saindo dali, acho que ela imaginou tudo que ela estava deixando, casa, ou parente, algumas pessoas conhecidas. Ela parou. E onde ela parou, ela ficou. Porque ela teve uma visão, olhando para trás, de uma cidade que ela estava deixando. Mas esqueceu de ter uma visão na frente que as suas duas filhas, veio através das suas duas filhas, se tornou duas nações dos filhos das suas filhas, os filhos da sua filha. Sabe? Então às vezes nós estamos olhando para uma pequena cidade e estamos deixando de enxergar uma grande nação pela frente. Deus nos chamou para trabalhar. Essa semana inteira eu fiquei impactado, e eu creio que quem estava comigo sexta-feira estão ficando impactados. Nós fomos aí num lar e um espírito maligno se manifestou numa mulher. E ali eu, conversando com o espírito maligno, ele disse, ela vai se matar. E eu falei, como? Ela já está com veneno escondido na gaveta da casa dela. E aí quando nós mandamos o inimigo no nome de Jesus embora, ela confessou que tinha veneno escondido na sua gaveta. E se nós não tivéssemos ido naquela obra? Talvez essa mulher tivesse, o inimigo que usou ela para comprar, ia usar ela para beber, para tomar aquele veneno. Sabe? Então a gente vê o quanto é valioso fazer a obra de Deus. Irmão, Deus te chamou porque Ele tem promessa para você. Mas dentro dessa promessa você vai ter que começar pelo processo. E no processo você tem que ter um propósito para poder receber a sua promessa. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sejam Neemias na obra de Deus. Seja o imitador de Neemias. Não pare. Não olhe para trás. Às vezes quando nós olhamos para trás, nós enxergamos uma árvore que nós adoramos e esquecemos que pela frente nós podemos ter uma grande floresta. Então avance. Se Deus está tirando daqui é porque Ele quer te colocar no melhor. Mas uma coisa eu te digo, como ela falou aqui de perdão, falou de muitas coisas aí que esse muro vai ter que ficar aí alguns dias, eu não sei quem é esse bloco, a igreja vai ter que pagar. Mas Deus, para te colocar no novo, Ele precisa que você abandone o velho. Conseguiram entender? Amém. Deus, para te colocar no novo, Ele precisa que você abandone o velho. Glória a Deus. Que as palmas logo ao Senhor. Estamos terminando. Obrigado pela presença de todos. Tendo suas mãos, vamos ficar de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós,
não só hoje, mas sempre, que todos digam. Amém. Tenha uma boa noite, dê um abraço aí em 150 pessoas, pelo menos, e que os anjos de Deus protejam sempre.